Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder nos encontrar para meditarmos juntos a nossa palavra do mês. Essa palavra que dá força para que possamos viver com fidelidade a vontade de Deus em comunhão em cada mês do ano. E nesse mês nós temos a alegria de contemplar, a alegria de viver como um escolhido de Deus. E nesse mês, o Padre Antonello irá nos ajudar a olhar sobre a figura de Nossa Senhora, a figura de Maria. Ao longo desse ano, os nossos fundadores têm meditado conosco sobre a vocação na Sagrada Escritura. No mês passado, o Padre João Henrique meditou conosco sobre a vocação de Isaías e ele mostrou para nós como é importante descobrir a nossa vocação, responder à nossa vocação, porque nela está a nossa alegria e realização. E nesse mês, Maria, simples, serva e abandonada aos projetos de Deus. É isso que nós queremos meditar juntos. E a palavra desse mês está em Lucas capítulo 1, versículo 47, onde diz: "O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador." O primeiro elemento que o Padre Antonello nos traz nessa palavra, para muitas pessoas, já passou um bom tempo do dia em que nós respondemos e demos o nosso sim a Deus, respondemos o nosso chamado até o momento presente. E no arco desse tempo, nesse espaço de tempo, quantas coisas aconteceram? Coisas boas e coisas ruins também. Coisas agradáveis e coisas difíceis. Mas lembrando sempre aquilo que nos diz São Paulo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo significa tudo aquilo que é de ruim, mas tudo aquilo que é de bom também, Deus se utiliza para o nosso bem. E Padre Antonello, pegando essa palavra de São Paulo, ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que permanecem em Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos intuir da palavra desse mês, junto com Nossa Senhora, é: nós precisamos renovar cotidianamente, diariamente, o nosso sim a Deus. E por quê? Porque o sim de cada um de nós faz parte de um projeto do amor de Deus, um projeto de salvação. O sim de Maria estava ligado à vinda de Jesus a este mundo. Pelo seu sim, Deus gerou nela o seu próprio Filho. E Jesus foi entregue, foi dado à humanidade através do sim de Maria. Então, junto com Maria, vamos renovar o nosso sim cotidianamente, porque através do nosso sim, Deus quer gerar vida na humanidade. Um outro elemento importante que nós podemos observar na resposta de Maria ao projeto de Deus é o quê? Que Maria viveu plenamente o seu chamado. Ela não respondeu a Deus pela metade ou quase por inteiro, não. Nossa Senhora deu um sim pleno e total a Deus. E a partir disso nós podemos também saber como nós precisamos responder o nosso chamado a Deus. O nosso chamado tem que ser um sim pleno. Nós não podemos responder pela metade a nossa vocação. E aqui nós podemos trazer a palavra mediocridade. O que significa isso? Fazer as coisas mais ou menos, não fazer as coisas com todo o nosso coração. Quando nós somos medíocres naquilo que fazemos, nós não encontramos realização, porque a realização do coração do ser humano está quando ele vive em plenitude, qualquer que seja a realidade da sua vida, sobretudo uma questão de vocação. Por isso que a palavra desse mês expressa isso. Maria diz: o meu coração exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, ao responder o chamado de Deus, Nossa Senhora encontra nele a sua alegria, na sua resposta, nessa resposta plena. E aí quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, o que Santa Isabel, sua prima, diz a ela? Bendita és tu entre as mulheres. E a palavra bendita vem da palavra bem-aventurança, que significa a palavra feliz. Ou seja, feliz és tu, Maria,
porque acreditou naquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, um segundo passo que nós podemos dizer é isso: acreditar que nós somos chamados por Deus e então viver esse chamado de modo pleno, de modo completo. E uma coisa muito interessante é isso, que além de sermos escolhidos por Deus, nós somos também por Deus eleitos, elegidos por Deus para uma função, para um ministério, para uma vocação, para uma missão especial que Deus confia a nós, porque Deus tem um plano. E dentro desse plano, desse projeto de amor e salvação, Deus escolhe homens e mulheres, famílias, religiosos, casados, pessoas de diversas vocações, de diversas habilidades para um único projeto, um projeto de salvação, de amor, de misericórdia para a humanidade. É interessante que quando nós olhamos para o meio político de modo geral, as pessoas se apresentam como candidatas para serem eleitos. Eu sou candidato a determinada função e aí eu posso ser eleito ou não para aquilo. E a partir daquela eleição, aquela pessoa vai desempenhar aquele papel na sociedade. Agora, na vida religiosa é um pouco diferente. Por exemplo, quando uma pessoa ela é escolhida para desempenhar uma função, ela não se coloca como candidata, porque todos nós nos apresentamos como disponíveis a um projeto de Deus. E então, de repente, há uma eleição, há um processo eletivo, e tais pessoas são escolhidas para aquela determinada função. E aí, quando a pessoa é escolhida, quando é feito aquele chamado, o que a pessoa pode dizer sim ou não. Então ela vai corresponder ou não àquilo pelo qual ela foi escolhida, aquilo pela qual ela foi eleita. E assim é perante Deus. Somos eleitos por Deus para uma missão, para uma vocação. Será que nós acreditamos isso? Será que nós temos fé que de verdade aquilo que hoje nós vivemos ou que nós somos chamados a viver não vem do acaso, mas vem de um projeto de Deus? Então esse é o nosso segundo passo. Acreditar que fomos escolhidos, eleitos, chamados por Deus para uma vocação e para uma missão. E ao descobrir essa vocação, nós precisamos, como Maria, responder plenamente, com todo o nosso coração. E quando nós descobrimos esse chamado e passamos a vivê-lo, é normal que no dia a dia, ao longo do tempo, durante a caminhada, nós possamos passar por tribulações, sofrimentos, dificuldades e até mesmo fraquezas e infidelidades da nossa parte. Mas Deus continua sempre fiel ao seu chamado e nos sustenta para que possamos responder com alegria à nossa vocação. Nossa Senhora, depois de receber o anúncio do anjo, depois de aceitar ser mãe do Salvador, ela também teve os seus momentos de dificuldade. Por exemplo, ela poderia ser apedrejada por ter ficado grávida, ainda não coabitando com seu esposo José. Mas Nossa Senhora superou as dificuldades e seguiu em frente no chamado de Deus. Por quê? Assim, Padre Antonello nos convida nesse mês. Viver a alegria de ser escolhido por Deus. E quando nós temos essa clareza, essa certeza, Deus nos escolheu, nos chamou para estar com Ele, mas Deus também nos envia para uma missão. Então Nossa Senhora, depois de receber o anúncio do anjo e receber a boa e grande notícia que ela seria mãe do Salvador, mãe do Messias, ela não ficou parada. Ela foi ao serviço de sua prima Santa Isabel, que também estava grávida, e sendo uma mulher idosa, precisava de ajuda, precisava de cuidados. Nesse encontro com a sua prima Isabel, nasce essa alegria. O canto do Magnífica nasce a partir desse encontro. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E é bonito isso, que quando nós respondemos à nossa vocação e vamos ao encontro daquele a quem Deus nos envia, desse encontro nasce uma presença. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus em nós. Então, quando Isabel escuta a saudação de Maria, o que acontece? Ela fica cheia de alegria, ela exulta de alegria. Nossa Senhora compartilha daquela alegria. E João Batista, que estava no ventre de Nossa Senhora, ele estremece de alegria e fica cheio do Espírito Santo já naquele momento. É assim que acontece quando nós respondemos com plenitude e alegria à nossa vocação. A palavra desse mês, Padre Antonello nos lembra de uma experiência bonita que os nossos missionários viveram fazendo evangelização na rua, com os moradores de rua lá em Lisboa, em Portugal. Certa vez,
quando os missionários foram para fazer a evangelização, mas foram também para passar a noite, dormir com os irmãos de rua, aquele morador de rua que eles encontraram ficou admirado disso. Como pode ser missionários, consagrados, religiosos que deixam suas casas para dormir na rua conosco? Então o que fez aquele homem? Ele passou a noite inteira acordado para vigiar os missionários que estavam ali. Do encontro nasce alegria, nasce uma presença que gera vida. E assim acontece conosco. Jesus nos prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. E aquilo que pedires ao Pai, Ele concederá. Do encontro nasce uma presença que gera vida e salvação para todos nós. Dias atrás, nós tivemos alegria também aqui em São Paulo, junto com alguns missionários da comunidade de vida, membros da comunidade Aliança, do nosso grupo de casais e alguns jovens. Nós fomos também nas ruas do centro de São Paulo fazer uma experiência de evangelização na rua. E quanta vida nós percebemos a partir desse encontro. A primeira experiência que nós vivemos ao encontrar o primeiro irmão de rua, quando nós oferecemos para ele cobertores, para ele poder forrar o chão e um outro para ele se cobrir, ele disse: "Isso só pode ser coisa de Deus. Isso é coisa de Deus." E ali já nosso coração se encheu de alegria. Depois nós encontramos muitos moradores de rua numa praça do centro de São Paulo e logo os irmãos, percebendo que eram os missionários que estavam ali, chamou uma missionária e disse: irmã, por favor, tire esse irmão da rua, ele não pode andar e ele fica aqui deitado na rua." Então a irmã falou assim: logo, nós vamos tirá-lo daqui. Ela nem sabia o que poderia ser feito, mas conseguimos uma vaga para ele em nossas casas, conseguimos depois um carro para poder levá-lo e assim o fizemos. Aí todos nós, muitos homens que estavam ali, nós missionários, eu, padre, estava lá também, junto com os próprios moradores de rua, levantamos aquele homem do chão, colocamos no carro e o levamos para uma das nossas casas. Dias depois, aquele homem que não conseguia andar lá na nossa casa, já limpo, renovado, com um rosto feliz e radiante de alegria, já andando com dificuldade, com o auxílio de um andador. Por quê? Do encontro nasce uma presença, a presença de Jesus. E a presença de Jesus sempre gera vida. Nós que fomos lá para evangelizar, voltamos da rua evangelizados, porque essas experiências transformam também a nossa vida e nos enche de alegria e de plenitude. Meus queridos, é um pouco de tudo isso que nós queremos viver ao longo desse mês de novembro, olhando para a figura de Maria, aquela que respondeu com amor à sua vocação e louvou a Deus dizendo: "O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador." Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima oportunidade.